Oi, oi, meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Na aula de hoje trago pra vocês essa aula dessa bolsa linda, ó, com essa aba lá da MM Criações, os parceiros aqui do nosso canal, como vocês já sabem. Ó, pra vocês verem, gente, essa parte aqui é toda em textura, tudo bem costuradinho, tá? Na fivela. Já vem com a alça de mão aqui pra vocês terem essa opção. Vem com o botãozinho imantado aqui do lado de dentro, tá? Ó, pra vocês verem. Coloquei essa argola aqui articulada do lado. Se caso você preferir, também pode dar uma opção a mais para sua cliente, que é colocar uma alça com regulagem. Ó, pra vocês verem aqui do lado de cá também já tudo certinho. Tudo aplicado. Ó, pra vocês verem que linda de... Ai, gente, muito elegante para ir pra igreja, para evento, reuniões. Ó, pra vocês verem que lindeza. Coloquei também o fundo, ó, em sintético. Expliquei tudo pra vocês. Eu fiz essa bolsa aqui no fio náutico de polipropileno de 3 milímetros, tá? Usei só 350 gramas de fio, fora os outros materiais, né? Mas de fio eu só usei 350 gramas. Fiz aqui, ó, um ponto baixo centrado, pra não roubar a atenção da aba, tá? Eu queria uma subida mais neutra, porque eu queria dar todo o destaque pra essa aba, tá? Então, se você é nova ou novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever, já deixar o like e comentar bastante pra mim saber o que vocês estão achando. Então, sinta-se à vontade de ficar aqui comigo e ativa o sininho de notificações, porque toda vez que eu postar aula, que são aulas semanais, o YouTube já te notifica quando eu postar uma aula nova, ok? Então, bora pra aula. Então, pessoal, os materiais que a gente vai utilizar vai ser, primeiro, o fundo da bolsa de sintético. Vou medir aqui pra vocês, ó. Ele tem 25 por 12, tá? Esse é o marrom café. Vamos utilizar também a base, ó. A aba. Essa aba, ela já vem prontinha, tá? Ó, ela tem a alcinha de mão com o botão de pressão que a gente vai aplicar aqui depois, tá? Ó, deixa eu já mostrar pra vocês como que vai ficar. A gente vai aplicar ela assim, ó. Deste lado e deste lado de cá. Aqui, ó. E fica a alcinha de mão aqui já, tá? Ó, o detalhe dela. Aqui tem textura. Aqui atrás temos o botão imantado, também que a gente vai unir na nossa bolsa depois, tá? Ó. E a minha base também é no marrom café, tá? Depois vocês podem escolher lá no caramelo, no marrom café e no preto, tá? E o que vai mudar é essa parte aqui, tá bom? Ó, a alça, esse daqui, ó, da textura vai continuar a mesma cor. O que vai mudar são essas partes que estão no marrom. Você também pode escolher a cor da ferragem, tá? Eu escolhi no dourado. Lá também tem no prata e no ouro velho, se eu não me engano. Essa é a aba luxo, gente. Maravilhosa, ó, toda costurada. Ó, pra vocês verem. Que capricho. E ela é bem firme, tá? Ó, pra vocês verem. Ela é bem firme, ela não é molenga. Depois a gente vai aplicar na nossa bolsa essa aba. Vou utilizar também aqui um par de argola articulada, da mesma cor das ferragens da nossa aba. E também um fio. Esse fio que eu vou utilizar é da Nauticor, ele é de polipropileno, de 3 milímetros, na cor marrom também, tá? Então, todos esses materiais que eu vou utilizar nessa aula de hoje são lá da MM Criações, os parceiros aqui do nosso canal. Como vocês já sabem, vocês têm 10% de desconto utilizando o meu cupomzinho, que é NA10. Deixo pra vocês também na descrição, para vocês terem 10% de desconto em todos os materiais do site. Lembrando que é uma compra por CPF. A agulha que eu vou utilizar vai ser a número 4, ó, que vai ser a ideal aqui pro meu fio. Mas caso você esteja utilizando um outro fio, você vai ter que ver aí, ó, pra vocês verem como fica bem certinho. Se não fosse certinho, esse fio tava esparramando pra fora. Então, a gente vai utilizar a agulha número 4, mas se você for utilizar um outro fio, você vai ter que fazer o teste aí pra ver qual agulha que vocês vão utilizar. Marcadores
e fita métrica, ó, porque eu vou usar pra medir pra vocês bem certinho com quantos centímetros tá ficando a nossa bolsa, tudo bem certinho. Então, vamos pra aula. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer com a nossa base é fazer a limpeza de todos os furinhos, tá? Já é de costume eu fazer sempre essa limpeza. Se você tiver com um fio claro e for fazer sem a limpeza, vai manchar seu fio. Então, é melhor você fazer antes de começar e não perder tempo. Você pode utilizar um cotonete para passar dentro dos buraquinhos com um pouquinho de álcool, ou um palito de dente com um pouquinho de algodão, é só para fazer essa limpeza para ficar bem limpinho, tá? Então, vamos lá. Então, vamos pegar aqui o nosso fio. Vou fazer o seguinte, vou começar já bem aqui no meio, tá? E vou fazer, ó, uma técnica que eu já ensinei no meu Instagram, mas vou mostrar pra vocês aqui também, que é a técnica de arremate, gente, com um fio de apoio, tá? Ou um fio auxiliar, depende de como você quer chamar aí, tá? Ó, como a gente vai fazer não vamos fazer uma bolsa muito alta, né? Vamos deixar aí uns 50 centímetros de fio sobrando, tá? Então, a gente deixa esse fio sobrando, a mais mesmo, pra gente fazer esse fechamento. Dessa forma, a gente vai subir a nossa bolsa inteira sem arremates. Então, é o seguinte, vou iniciar aqui, ó, no cantinho mesmo, pode ser onde você preferir, mas eu gosto sempre de deixar na parte de trás, tá? Vou entrar aqui com a minha agulha dentro do meu primeiro buraquinho. Vou puxar aqui o meu fio, tá? Mas lembrando que a gente não vai utilizar esse fio auxiliar aqui pra gente trabalhar, tá? A gente vai reservar ele. E vamos utilizar o fio do nosso rolo. E eu vou fazer pontos baixíssimos, ó. Entro no buraquinho. Puxo o meu fio e faço o ponto baixíssimo. Aqui girou, mas é só ajustar aqui que dá pra desvirar. No próximo, entro no buraquinho, laço esse meu fio, puxo e passo por dentro da laçada que já está na agulha, tá? Vamos fazer dessa forma aqui, até eu chegar aqui de novo, certo? Vamos deixar bem soltinho aqui pra gente não ter perigo de envergar essa base. Eu quero essa base plana, tá? Então, vamos fazendo desse jeito até dar toda a volta. Fiz aqui o meu penúltimo ponto baixíssimo, tá? Ó. E agora, gente, a gente vai fazer o fechamento, como eu falei pra vocês, sem arremate. Vou entrar no meu buraquinho e agora eu vou pegar, ó, o meu fio auxiliar aqui, tá? Esse meu fio que a gente deixou sobrando. Eu entrei aqui no buraquinho, vamos deixar reservado o fio do rolo. Entrei no meu buraquinho, vou laçar o meu fio, esse que a gente deixou sobrando, e trago aqui pra cima. Passo por dentro da minha laçada e puxo tudo aqui pra cima, tá? Não tem problema aqui, gente, ficar um pouquinho frouxo, porque é só puxar, ó, o próprio fio que sobrou do rolo, que ele ajusta, tá? Então, a gente precisa que fique bem ajustadinho aqui. E que não fique torcido, certo? Então, o nosso fio auxiliar ou o nosso fio de apoio está aqui na frente. E agora eu vou fazer o meu pontinho falso. Como que é esse ponto falso? Venho aqui, ó, no meu primeiro ponto baixíssimo, de cima pra baixo, pegando, ó, essas duas alcinhas, tá? Pego o meu fio de apoio, laço o meu fio e trago aqui pra cima. Ficando assim. E agora, eu vou voltar no último buraquinho aqui da nossa base, dentro do último ponto baixíssimo que a gente fez. Então, eu viro aqui a minha base e entro bem no lugarzinho que eu preciso, tá? Ó. Entro aqui do ladinho, pego o meu fio e puxo aqui pra trás. Dessa forma, fica bem certinho, ó, pra vocês verem como eu falei. E caso você queira ajustar ou soltar, ó, é só puxar o fio de baixo do rolo, tá? Isso se enquadra nos dois fiozinhos. Aqui, dá pra ajustar, fica bem bonitinho.
certo? Agora vamos para a segunda parte dos nossos pontos aqui da base. O fio ser bem fininho, aqui eu sei que eu vou ter que fazer bastante aumentos. Mas se você tiver um fio mais grossinho aí, você vai ter que adaptar para sua base, tá? Ó, então aqui vamos reservar mais uma vez o nosso fio auxiliar, deixar aqui no cantinho e vou vir aqui, ó. O importante do nosso fio é que você não entre no mesmo lugar que ele tá saindo, tá vendo? Que ele tá saindo aqui, ó, o fio do rolo. Eu não posso entrar aqui, senão ele vai sair de novo. Então, ele tem que ir ou à frente ou atrás. Então, esse fio nos dá essa liberdade aí. Entro aqui, peço com o meu fio, ó, lembrando de fazer bem no meio do ponto baixíssimo. Dou aqui a minha altura e faço o meu primeiro ponto baixo, tá? Ó, pra vocês verem aqui, eu vou fazer alguns pontos baixos sem fazer aumento, pra vocês verem como que vai ficar essa base. Ó, pra vocês verem como que fica. Tá vendo que ele fica muito espaçado? E não fica legal. Então, a gente vai ter que adaptar aí. Então, eu vou fazer aumento em todos os meus buraquinhos, porque o meu fio é bem fininho. Lembrando, se caso você tiver um fio aí mais grossinho, você vai ter que adaptar essa parte pra sua base, tá? Então, ó. Primeiro aumento. No próximo, o meu segundo aumento. Aqui. De novo, aqui no meu próximo. Aqui, mais um aumento. Tá vendo? E a gente vai fazendo assim por toda a nossa volta aqui, tá? Que eu preciso que essa base fique bem cheia e não fique com espaço, porque depois a gente vai subir a nossa bolsa e se caso ela não for muito bem preenchida, ela vai afunilando. Eu quero que ela suba bem retinho, tá? Então, eu vou dar a volta aqui total e já volto com vocês. Então, vamos lá. Fiz aqui, ó, o meu primeiro pontinho do último aumento. E agora, vamos fazer aqui o nosso fechamento. Como que vai ser o fechamento a partir de agora? Eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar no meu espacinho que eu preciso fazer meu ponto. Vou iniciar o ponto baixo aqui, ó. Tá vendo? Mas eu vou finalizar esse ponto com o pontinho de apoio, com a laçada de apoio aqui, o fio de apoio. Depois eu vou puxar aqui todo ele pra cima. Puxo ele tudo aqui pra cima, ó. E fica assim. Com a laçada de baixo eu consigo ajustar aqui, ó. Tudo bem certinho, ó. Tá vendo? Que fica bem certinho. Aqui, gente, eu finalizei toda a minha volta, ó, com 2 pontinhos em cada buraquinho. Fizemos aqui 47 aumentos, totalizando 94 pontos, tá? Então, vai ser essa quantidade de pontos que a gente vai ter na nossa base, tá? Ó, pra vocês verem. Não ficou emborcada, ficou bem certinha, ó. E agora, vamos fazer o fechamento para iniciar as nossas carreiras de subida. O fechamento vai ser o mesmo, tá? Vou passar esse fio pra cá pra ficar mais fácil. Vem aqui, ó, de trás pra frente na alcinha de cima. Tem que ser nessa de cima, não pode ser na de baixo. Pesco esse meu fio aqui e levo lá pra trás. Prontinho. Viro aqui o meu trabalho e vou vir, ó, no nosso último pontinho que a gente fez. Tá vendo aqui que tem uma alcinha aqui em cima, ó? Tem uma alcinha aqui em cima e tem a alcinha aqui de baixo. Eu entro dentro dessa alcinha primeiro e passo por dentro dessa alcinha. Pego o meu fio novamente e puxo aqui pra trás. Tá? Lembrando que os nossos fios aqui a gente pode utilizar pra ajustar também, tá certo? Mas pra mim aqui tá bem bacana. Ok? Então, agora a gente vai pra nossa carreira de subida. Vamos lá. Novamente, vamos reservar o nosso fio de apoio, tá? Ó, sempre o nosso fio de apoio vai ser o de cima. O de baixo sempre vai ser o fio do rolo, ó. Aqui, então, aqui a gente tem o fio de apoio e aqui embaixo
temos o fio do rolo de fio, tá? Então, vamos lá. Pra começar, gente, a gente vai fazer uma carreira de ponto baixo normal aqui. Vamos pegar, ó, essa alcinha e a alcinha de cima, tá vendo? Vamos deixar a alcinha de fora, sem crochetar nela. Então, eu subo aqui um ponto baixo. No próximo, mais um ponto baixo. E assim vamos dando sequência, tá? Tomando bastante cuidado pra não soltar muito esses pontos, tá? Que eu quero que essa base suba reta, tá certo? Queremos que suba retinho. Então, vamos fazendo ponto baixo sobre cada pontinho de base. Vou dar a volta e já volto com vocês. Cheguei aqui no meu final, faltando o meu último pontinho pra gente fazer. E vamos fazer novamente daquela mesma forma que eu mostrei pra vocês, tá? Vai ser desse jeito que a gente vai fechar todas as carreiras. Entro aqui no meu ponto de base, inicio o meu ponto com o fio do rolo, reservo aqui e venho com o meu fio de apoio pra finalizar esse ponto. Puxo tudo aqui pra cima. Vou vir aqui, ó, na minha alcinha de cima, de trás pra frente com a minha agulha, levo aqui pra trás, dou uma ajustadinha e eu vou voltar, ó, aqui no meu espacinho do meu último pontinho, tá? Pegando as duas alcinhas, entrando no mesmo espaço que o fio já estava saindo, ó, pra vocês verem como que fica bem certinho esse fechamento, tá? Vai ser esse fechamento que a gente vai levar pelas próximas carreiras, tá? Utilizando esse fio de apoio. Lembrando que o fio de apoio fica na parte de cima e o fio do rolo fica na parte de baixo. Então, sempre vamos reservar o fio de apoio somente para o fechamento, tá? Como a nossa aba já é muito detalhada e linda e eu quero dar o destaque para ela, vamos fazer aqui uns pontos bem básicos. Eu vou subir a minha bolsa com ponto baixo centrado, tá? Mas fica uma questão de gosto aí. Eu quero dar destaque principalmente para minha aba. E uma trama que estruture também, como o meu fio é bem fininho. Então, vamos lá. Venho aqui no meu pontinho, no meio do meu ponto, pode ser um próximo ou atrás. Puxo aqui a minha laçada pra cima. Pego o meu fio e fecho tudo junto. No próximo, a mesma coisa, tá? Lembrando que a gente sempre tem que ficar, ó, uma perninha pra cada lado. Não posso pegar nem pra cá, nem pra cá. Tem que ser sempre bem no meio. Pego aqui meu ponto, puxo e faço o meu ponto baixo centrado. Entro no próximo, pego meu ponto, puxo ponto baixo centrado. E assim vamos fazer, gente, por toda a nossa volta. E depois, quando a gente voltar aqui, a gente vai fazer o mesmo fechamento, utilizando o nosso fio aqui de apoio, tá? Vou dar a altura na minha bolsa, tá? Vou ficar com o tamanho aqui do meu agrado e já volto com vocês. Realizei aqui a subida da minha bolsa, tá? Ficou com 27 carreirinhas, daquele jeitinho que eu mostrei pra vocês. E vou medir aqui pra vocês verem quantos centímetros que deu aqui no meu. O meu ficou com 17 centímetros de altura. Caso você queira, você pode aumentar esse tamanho aí, tá? Mas ó, pra vocês verem como ficou bem estruturada. Estruturou tanto que até quebrou minha agulha. Ui. Mas ó, pra vocês verem, era essa a proposta que eu queria. Eu não queria um ponto que ficasse mole, mas eu também queria dar destaque pra aba. Então, por isso que eu fiz ponto baixo centrado, tá? Deu um pouquinho mais de trabalho, gente, porque esse fio aqui é de 3 milímetros. Se você tiver aí um fio maior, né, 5 milímetros, você vai conseguir fazer essa subida com mais rapidez. Pode ficar um pouquinho menos estruturado, mas ainda vai estruturar bem, tá? Vou mostrar pra vocês agora como que a gente vai fazer, ó, esses vincos aqui, tá vendo? Que eu já fiz, ó, já fiz esses vincos, mas você vai fazer o seguinte, vou tirar aqui só pra vocês verem. Você vai pegar já, ó, moldando a base, tá vendo que a gente tem essa parte aqui? Você vai pegar e vai moldar conforme a sua base, tá? Você vai fazendo assim, ó. Ó. Com o formato da base mesmo já, tá? E daí do outro lado você faz a mesma coisa, ó.
A mesma coisinha. Você faz o vinco conforme a sua base aí. Ó. A gente vai fazer conforme a própria base, tá? Pra não ter erro aqui, certo? Qualquer coisa você vê que ficou a mais ou a menos, você acerta aí. Mas é bem tranquilinho de fazer esse vinco, tá? Eu não vejo necessidade de contar muito não, porque, querendo ou não, tem que subir conforme a base, certo? Então, vou cortar aqui o meu fio, ó. Lembrando que a gente já faz aquela finalização com o pontinho falso. E aqui é só cortar um pedacinho dos dois fios, passar por dentro dos pontinhos e queimar com o isqueiro, tá? As duas pontinhas aqui por dentro, certo? As duas pontinhas. E agora, a gente vai pra aplicação da base. Uma coisa muito legal que eu queria mostrar pra vocês aqui, ó, depois que vocês fizerem um vinco, você vai fazer o seguinte, ó. Você vai pegar aqui com a mão, com as duas mãos e vai apertar aqui pra dentro, quase como se a gente estivesse fazendo uma bolsa saco, tá? Ó, dos dois lados. Depois a gente aperta aqui, tá? Ó, vou fazer aqui mais ou menos pra vocês conseguirem ver. Olha aí qual que é o seu lado direito, o meu é esse, tá? Aqui vai ficar assim a nossa bolsa. Caso você não tenha argola articulada, você pode fazer como se fosse a bolsa saco mesmo. Pode passar um fio aqui pra amarrar aqui na frente, tá? Mas a argola articulada é interessante, porque depois, se você quiser, pode até aplicar uma bolsa, uma alça tiracolo aí na sua bolsa, tá? Depois a gente vai aplicar essa argola, tá? Mas só mostrando aqui pra vocês onde a gente vai pôr. Eu ainda vou ver se eu vou pôr aqui ou se eu posso pôr aqui dentro também, tá? Depois eu vou mostrar pra vocês dessa forma. Mas, gente, essa aba é muito bacana, porque, ó, tá vendo que tem essa costura aqui? Essa costura já vai ser pra você se basear, ó. Tá vendo? Que você já se baseia onde você vai fazer essa costura. Ó, a parte da alça, ela tem que ficar, ó, exatamente aqui na nossa dobradura, tá? Ó, então, ela tem que ficar exatamente nesse lugar. Então, é muito bom porque já tem essa marcação. Então, você não precisa fazer, tá? Então, já vem certinho, bonitinho pra você pôr. Ó, pra vocês verem, vou só firmar aqui pra você conseguir ver. Ó, fica bem certinho, a gente vai fazer ponto baixíssimo aqui nessa parte de trás, tá? Ó. Aqui é a mesma coisa, e na parte da frente, pra vocês verem como vai dar bem certinho esse tamanho que eu passei pra vocês. Mas caso você queira subir mais, também pode, tá? Então, a gente vai fazer primeiro essa parte da costura, aqui na parte de trás, pra depois a gente vir colocar o botão, tá? Então, vamos pôr aqui essa aba. Fiz o vinco aqui melhor, tá? E coloquei dois marcadorzinhos aqui, só pra vocês conseguirem visualizar. Ó, esse pontinho que tá dobradinho aqui, esse, um antes do marcador, eu não marco, eu marco o que tá mais reto. E aqui desse lado a mesma coisa. E deu 33 pontos aqui nessa minha parte. E na frente também deu 33 pontos, e olha que eu nem contei. Mas vamos lá. Como falei pra vocês, a gente vai pôr a aba em cima. E a gente vai, primeiro de tudo, ó. Vamos ver aqui a distância que eu quero. Ó, eu posso pôr um pouquinho mais pra cima, posso pôr mais pra baixo, vai do gosto, tá? Ó, deixar aqui. E o primeiro de tudo é você marcar em qual carreira que você vai fazer essa parte da costura, tá? Em qual carreira que a gente vai fazer a costura. Essa parte aqui é um pouquinho mais complicada, porque você tem que ver bem certinho qual o lugar, tá? Ó, vou marcar aqui meio por cima, desse lado de cá. Vou colocar aqui a minha agulha no lugar que eu quero. Vamos olhar aqui, ó, o lugar que eu marquei. E vou ver aqui a parte da frente. E pra mim tá ok. Vou mostrar pra vocês agora em qual carreira que tá, certo? Vou tirar aqui a aba. Então, eu fiz aqui as 27 carreiras e ficou 1, 2, 3, 4, 5. E na sexta carreira, ó, de cima pra baixo,
pegando o ponto baixo centrado também. Caso você não queira, também não precisa, pode pegar do ladinho. Mas eu vou pegar também já no ponto baixo centrado, que já é o lugar que a gente já tá pegando, tá? Então, aqui, ó. Na sexta carreira de lá pra cá. Outra coisa muito importante. Eu não gosto de marcar, principalmente quando tem uma grande diferença, ó, dos buracos aqui pros pontinhos. Tá? Por quê? Porque às vezes você vai fazer essa marcação, que já aconteceu comigo, você vai tentar marcar e compensar ponto, principalmente nesses casos de aba, e vai ficar mais pra lá do que pra cá. Depois vai ter que desmanchar e refazer várias vezes. Então, eu não vou fazer isso, eu vou fazer conforme eu tô vendo aqui na minha aba, tá? Vou posicionar o lugar aqui, que eu quero, pra iniciar, e depois a gente só vai fazendo até chegar no final, tá? Então, aqui agora eu já posso abrir tudo, né? Porque eu já sei aonde vai ficar. E agora eu vou virar assim meu trabalho pra mostrar pra vocês bem certinho. Vou tirar a salsinha de mão também, pra ficar mais fácil de vocês conseguirem ver. Ó, troquei aqui minha agulha rapidinho, tá? Porque a gente vai utilizar a mesma agulha que a gente já tava fazendo os pontos, certo? E aqui pra vocês verem, ó, como a nossa aba vai ficar bem, ó, entre um marcador e outro, tá? No meu caso aqui ficou desse jeito. Caso você feche aqui, essa parte do vinco vai ficar menorzinha, mas eu quero que fique bem certinho. Não quero que fique a mais nem a menos, tá? Então, eu sei aonde eu quero iniciar, que vai ser aqui, e eu sei aonde eu quero finalizar. E depois eu vou fazendo pontos baixíssimos, ó, pegando aonde tá aqui, sem precisar contar ponto nem nada. Então, ó, vou entrar aqui no primeiro buraquinho, vou marcar aqui mais ou menos aqui onde vai, ó. Vou contar. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, ó. Eu vou entrar bem aqui no centro. Então, esse primeiro eu tenho que visualizar só pra gente conseguir marcar, né? E só dar sequência depois. Então, vai ser nessa carreira aqui de baixo. Um, dois, três, quatro, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, ó. Eu vou entrar bem aqui. Bem no ponto mesmo que eu preciso. Tá? Vou pegar um pedaço do meu fio, pode ser qualquer coisa, aquele pedaço de fio que já sobrou. Caso você ache que dê aí, tá? Lembrando de queimar as pontinhas pra não ter perigo de desfiar, principalmente nesse primeiro momento. Aqui. E agora eu vou levar esse meu fio lá pra dentro da minha bolsa, tá? Eu vou deixar uma pontinha pro lado de dentro, ó. Tô fazendo com bastante cuidado aqui pra vocês conseguirem ver bem certinho. Não precisa deixar muito fio. E eu vou pescar esse meu fio, ó. Deixar a pontinha pro lado de dentro. Entro aqui. Pesco o meu fio. E puxo aqui pra cima. Esse primeiro pontinho é um pouquinho mais complicado. O mais complicadinho, o resto já é mais tranquilo. Aqui. Depois eu vou vir, ó, vou lá, soltar um pouquinho minha laçada, vou no próximo ponto, ó, deixando o espaço que eu preciso, tá? Não vou entortar minha agulha e nem fazer isso daqui, eu vou deixar reto a minha agulha, ó. Dessa forma eu consigo ir no lugar certinho que eu preciso. Eu entro no espacinho, tá? Qualquer coisa você consegue levantar a base e ver aonde você tá saindo, né? Você olhando daqui de baixo, você consegue enxergar bem. Vou pegar aqui meu fio maior, lembrando que a gente deixou uma pontinha. Puxo o meu fio, passo aqui por dentro da base, da aba, e puxo aqui junto, tá? Essa primeira laçada a gente consegue ajustar depois, tá bom? Não tem problema ficar um pouquinho frouxo. A gente solta aqui mais um pouquinho, vamos no próximo, ó. Deixando a agulha em pezinha e olhando aqui nessa parte de baixo, você tem a visão em qual pontinho que vai entrar. Entrou no ponto, venho aqui embaixo,
Pego o meu fio maior, tá? Então, vamos prestar bastante atenção nessa parte aqui. Passo por dentro do buraquinho. Escapou. Puxo aqui por dentro e passo aqui, tá? Então, a gente vai fazendo desse jeito até eu chegar aqui no meu final, tá? Sem precisar contar nem nada. Lembrando de deixar a agulha bem retinha, só pra gente não ter perigo de pular pra um lugar que não é pra ele estar. A gente tem que deixar a agulha bem retinha. Vou chegar aqui no final e já volto com vocês. Ó, pra vocês verem, fiz todos os pontos baixíssimos daquele jeito que eu falei, ó. Ó como fica bem certinho. Bem no meio do marcador, tá? Agora, é só puxar esse fio aqui pra fora. A gente tem que puxar ele pra fora, tá? Não tem outro jeito. Depois eu vou vir aqui com a minha agulha por dentro e passo esse meu fio lá pra dentro, tá? Bem aqui no pezinho da nossa aba. Ó. Puxo pra dentro e vamos arrematar dentro essas duas pontinhas, tá? Essa e essas duas pontas bem bonitinho, tá? E agora vamos pro botão. Aba toda arrematada, tá? Vamos fazer aqui o vinco novamente, só pra gente conseguir fazer a marcação do botão, tá? Ó, pra vocês verem que lindeza que tá ficando, tá? Agora, gente, a gente vai fazer a marcação do botão. Muito bem legal pra vocês conseguirem marcar aqui, ó. É colocar mais ou menos no lugar que você acha que vai estar certo e colocar o alfinete, ó. Esse alfinete não vai segurar, mas ele vai servir só pra você marcar no lugar certo, tá? Ele pode até dar uma seguradinha aqui, mas é bem pouco. Vou colocar dois só pra gente conseguir ver se vai ser nessa altura. E depois eu fecho, ó. E vou visualizar se vai fechar certinho. Ó, a minha altura deu certinho, tá? Essa parte aqui do botão. Como a gente não pôs esse botão ainda, lá. Tá vendo que subiu? Ficou no lugarzinho certinho. Quando você encaixar, vai ficar no lugar certo. E aqui eu já sei que eu tenho que colocar o meu botão aqui, mas eu tenho que achar o centro desse botão. Tenho que colocar ele bem no meio, eu não posso pôr a torta direito. Caso você não tenha problema, você pode utilizar a agulha de tapeceiro, passando o fio, mas eu tenho um leve toque. Acho que você aí tem gente que é assim também. Mas se você não se incomoda, pode fazer desse jeito. Vou mostrar aqui pra vocês uma outra bolsa que eu tenho, né? A da aula passada, que vocês já amaram muito, mas é pra vocês verem. Quando vocês têm um número par de buraquinho, ele vai ficar desse jeito aqui, bem certinho. Mas aqui, ó, a gente tem um número ímpar. Então, não vai ficar certo as alcinhas. Mas se você não tiver problema com isso, pode fazer com agulha de tapeceiro. Agora eu, que tenho um certo toque, vou fazer com ponto baixíssimo, tá? Mesma forma que a gente fez do outro lado. Ó, vou tirar aqui meu alfinete pra mim não ter perigo de me machucar. E de novo, vou pegar um pedaço aqui do meu fio. E venho aqui por baixo, deixo a pontinha menor e vou pegar a ponta maior. Entro no buraquinho. Nossa, se você quiser pegar uma agulhinha menor, acho que vou fazer isso. Pera aí. Agulha 3,5. Tem a agulhinha 3,5 aqui, ó. Eu entro no espacinho que eu quero. Lembrando da nossa marcação, tá? Não vamos pular a marcação. Pego aqui meu fio, laço por baixo, puxo e passo aqui por dentro. Ó. E mais uma vez, a gente não vai ter necessidade de contar, tá? É só fazer aí conforme
a sua bolsa pede, lembrando de deixar a agulha bem reta. Ó, mas a gente também tem que fazer o seguinte, tem que deixar bem folgadinho. Não muito folgado, mas nem muito apertado, porque se você apertar muito isso daqui, vai ferir o seu botão, tá? Essa parte do sintético. Então, deixa bem folgadinho, ó. Com bastante calma, entro no próximo buraquinho. Levo lá pra trás a minha agulha. Pego o meu fio com a parte maior, ó. Passo aqui por dentro, tá? Aqui. E levo aqui. E eu vou virando a minha bolsa junto comigo. Ó. Tá vendo que saiu do meu alfinete? Eu coloco no lugar, posiciono ele no lugar dele, tá? Mas depois, daqui a pouco, a gente já não vai precisar mais desse alfinete, eu já posso soltar. Essa primeira laçadinha aqui fica frouxinha igual a parte da aba. Então, eu venho aqui no meu próximo buraquinho. Marco, empurro a minha agulha. Pego o meu fio maior, lembrando de pegar o fio maior, tá? Não trocar aí pelo fiozinho menor, certo? Puxo aqui pra cima, viro de novo o meu trabalho. E eu vou virando, gente, pra ficar mais fácil pra mim conseguir trabalhar, tá? Então, a gente tem que sempre posicionar pra ver como que vai ficando. Ó. Meu alfinete no lugar dele de novo, tá? Eu posso também, ó, ir caminhando com esses alfinetes. Eu posso, ó, puxar ele aqui e levar pra cá, tá? Só pra gente marcar, fazer essa marcação. Viro de novo. Entro aqui no meu espacinho, ó. Marco bem. Empurro com a minha agulha. Ó. Empurrei, dou uma ajustadinha aqui no meu fio, tá? Ó. Dou uma ajustadinha. Vejo qual que é o fio maior. Laço aqui e puxo pra cima. Sempre girando o trabalho, tá? Pra ficar mais fácil essa parte aqui. Ó. Lembrando do alfinete pra gente não se machucar. Vou dar a volta aqui, e quando eu chegar aqui no nosso último, eu volto com vocês. Fiz aqui o último pontinho, tá? E ficou com a laçadinha, ó, pra vocês verem como ficou bem certinho. Caso esteja torto, você vai ter que desmanchar e fazer tudo de novo, tá? Mas é bem tranquilinho. E agora, a gente vai cortar um pedaço, né? Deixar só a pontinha. E vou fazer novamente o nosso pontinho falso, ó. Puxo tudo aqui pra fora, ó. Tá vendo? Aqui vai ficar um pouquinho difícil, né? Porque tem um botãozinho aqui, mas a gente vai fazer aquele mesmo processo, tá? Vou vir aqui de cima pra baixo por conta do botão. Mas, ó, é a mesma coisa. Ó, dou uma ajustadinha aqui, tá? Ó. Ajusto aqui. E volto no mesmo lugar que meu fio já tá saindo. Sempre girando o trabalho pra ficar mais fácil, tá? Não se prenda a deixar tudo certinho, que é assim mesmo. O processo é esse. E volto pro mesmo lugar. Aqui. Prontinho. Ó, pra vocês verem como fica super firme isso aqui, ó. Ele nem mexe, tá? E como falei pra vocês, fica bem certinho. Ó, que lindo. E agora a gente vai fazer o mesmo arremate que a gente faz, tá? Aqui. De queimar, posso passar por dentro de alguns buraquinhos e fazer a queima dessa alcinha. Então, fica assim essa parte, tá? Ó, vou fechar aqui pra vocês verem. Ó, a bolsa fechadinha como que fica, tá? E agora a gente só vai pôr a argola aqui do lado, certo? Vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer pra aplicar essa argola, mas ó, pra vocês verem como fica bem certinho. Ó.
e colocar também a alcinha de mão. Então, gente, ó, aqui pra vocês verem como que fica. Tirei já o marcador. Essa argola que eu tô com ela é bem grossinha, bem parrudinha, tá? Mas ela não tem uma abertura muito grande. Então, eu não preciso atravessar tudo. Caso você queira, você pode atravessar tudo aqui. Mas, se não, você pode só pegar, ó, essas alcinhas de cima, ó. Você pode pegar somente essas alcinhas aqui de cima do ponto, tá? Então, eu passo só por essas alcinhas aqui. Ó. Aqui, tá? Vai ficar assim. Coloquei minha argola aqui, como falei pra vocês, tá? Caso, ó, você for usar alça tiracolo, é só pôr aqui, ó. Deixar pro ladinho de fora. Não vou usar alça tiracolo, sua cliente não vai usar alça tiracolo, já explica pra ela. É só, ó, virar pra dentro essa alça, essa argolinha articulada, tá? Que fica bem escondidinho. Pra vocês verem como fica bem bonita a nossa bolsa. E agora eu vou pôr só a nossa alcinha de mão. Aqui. E fica dessa forma a nossa bolsa, tá? Linda, super elegante e dá a possibilidade da cliente usar de mais de uma forma, né? Ela pode usar aqui como alça de mão, mas também com a argola articulada aqui dentro. A cliente pode pôr a alça articulada, que também tem na MM Criações, tá? Então é isso, meus amores, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. Essa bolsa super, hiper, mega elegante, tá? Essa aba linda, já com textura, alça de mão, essa fivela que dá esse detalhe na frente. Tudo muito caprichado. Então, se você gostou, não se esquece de se inscrever aqui no canal, deixar seu like. E se você chegou aqui no final, vou deixar uma palavra misteriosa pra você comentar. Então, se você chegou aqui no final, comenta marrom aí nos comentários pra mim saber que você chegou até o finalzinho dessa aula. Não se esquece de me seguir lá no Instagram, @naistemcrochê, que eu sempre tô batendo papo com vocês lá. Se você tem alguma sugestão, é só mandar lá no direct pra mim também, tá bom? Beijão, meus amores, até a próxima aula.